Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última live do ano com a Segue Vida Renata. Coloquei o cronômetro, porque a gente é boa de prosa. E será a nossa última live do ano com a nossa convidada especial. Vou mandar aviãozinho para todo mundo. Vamos convidar todo mundo para participar. Vamos lá, vamos lá. Aviãozinho, aviãozinho. A gente tem que chamar as outras pessoas, que a gente se ajuda e ajuda o outro. Minha internet parece que não tá tão legal. Essa é uma live muito especial pra gente finalizar o ano com chave de ouro. É muito importante a gente compartilhar. E quem quiser, gente, contar a história aqui, né, com Seguir Vidas, pode mandar mensagem que eu vou anotar e de 15 em 15 dias eu chamo, tá? Então peguem aqui o aviãozinho e convida todo mundo, né? É assim que a gente espalha a nossa causa. Boa noite, Ju. Boa noite, Razinha Lira. Seja todo mundo bem-vindo. É nossa última live desse ano para compartilhar as histórias de vida, porque eu falo muito da minha vida, mas existem muitas histórias, né? Inclusive a sua que tá aqui, que pode ajudar outras pessoas. Então eu decidi, né, de 15 em 15 dias a gente fazer essa live para dar voz às pessoas que tiveram trombose. Não pode ser só eu ficar falando trombose. Então peguem o aviãozinho aqui e convida todo mundo, que é um momento muito especial pra gente. A Rê já está aqui e aí eu vou convidá-la e nós vamos conversar, compartilhar história, compartilhar vivências. Miriam, bem-vinda. Jax, bem-vinda. Gente, todas as lives são preparadas com muito carinho, tá? E a gente ter a oportunidade de compartilhar a história é muito bom, porque a gente não se sente sozinha, a gente não fica achando que tudo só acontece com a gente, né? Eu vivenciei isso no início. Alexandre, seja bem-vindo. Então, ó, pega o aviãozinho e convida todo mundo. Eu vou continuar convidando aqui, ó. Vocês me ajudam a convidar, gente. É importante. Muito importante. E vocês também podem participar aqui. Só dá o nominho, que aí eu vou organizando para participar, tá bom? Então eu vou chamar a... Boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo, Leia, Adriana, Tiago. Boa noite, Pati, outra Patrícia, Selma. Seja todo mundo bem-vindo. Vamos lá, então. Renata. Mais uma história de vida para somar com a nossa vida e trombose. Aí, gente, é por ordem. Eu tô organizando assim, à medida que vocês dão um nome, eu coloco numa lista por ordem de chegada. Oi, Rei! Oi, tudo bem? Boa noite! Obrigada pela oportunidade, boa noite.
Eu que agradeço. Você é necessária. Todo mundo precisa te conhecer, É, que Deus porque a gente é nova, abençoe. porque a gente é nova e é caracterizada como velha porque teve trombose. Então a gente, como nova, tem que mostrar que todo mundo está sujeito. Novo, pessoas Exatamente. mais velhas, né? Exatamente, Rei. E eu fico muito feliz de vocês poder vir falar, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas abrir esse espaço é muito importante. Então, É, é, se apresente e tá conte a bom. sua história. Esse momento aqui, Rê, não sei se você já viu a live com outras Já seguidoras? sim, sim. O momento é de vocês, para a gente compartilhar as histórias, para a gente se ajudar, porque juntas nós somos mais fortes. Olha aqui minha camiseta, ó, sou guerreira, mas tô cansada. Com Então nós somos certeza. guerreiras. É. Então, Vai lá. Renata, né? Estou falando aqui do Distrito Federal, Brasília. E no meu caso, eu não sei se você já pegou um caso como o meu, né? Eu sou um fator de risco, mas não é do anticoncepcional, que é o grande vilão, né? Meu caso foi um pouquinho diferente. Hum. No caso, foi um tumor que eu tive na coxa, e esse tumor começou a prender a circulação, né? Mas foi tudo muito gradativamente, né? Aos poucos, não foi do dia para a noite, né? E eu fiz Uhum. vários tratamentos em relação ao tumor, né? Cheguei a fazer quimioterapia, fiz Mas foi radioterapia. no osso, na pele, onde? Na coxa. É É na, bem na comum pelve. mesmo, viu? Hã? É bem É na, diferente mesmo. sim, determinados tipos de tumores, eles causam trombose. No caso do meu, é porque foi na coxa, né? Entre a pelve e a coxa. E aí ele prende a circulação ali entre nervo ciático, músculo, mas é um tumor benigno que houve assim algum tempo que ele se comportou de forma agressiva. Por isso que eu precisei fazer quimioterapia. Mas ele não, graças a Deus, não, como é que fala, não deu metástase, né? Não Progressivo. foi Ah, isso. E não foi considerado maligno. Embora eu tive todo um histórico de que teve um comportamento agressivo por precisar fazer quimioterapia, que foi um tratamento bem chato, né? não. Aí isso assim, começou aos 21 anos, toda essa questão da tumoração. E eu faço um tratamento aqui, agora eu faço acompanhamento, não é nem mais tratamento, é acompanhamento. A cada 6 meses eu faço uma ressonância magnética, faço um exame de sangue, tomografia, né? Então, é um acompanhamento a cada 6 meses. E intensificou, digamos, né, piorou com a trombose, que foi no ano de 2019, tem 2 anos certinho. Tudo começou, assim, uns 3 meses de antecedência, eu estava com a perna muito inchada. E eu estava achando aquilo estranho, né? A princípio eu achava que era retenção de líquido, como todo mundo acha, né? Quando você tem um inchaço, você acha que é retenção de líquido, é porque está sentada demais, ou porque ficou muito tempo em pé, né? E eu Aham. não estava tão preocupada, não. Continuei seguindo minha vida normalmente. Trabalhava e chegava o fim do dia, chegava em casa e achava aquilo estranho, né? A perna inchada, muito inchada mesmo. E eu ficava preocupada, mas ao mesmo tempo desleixava, né? Uhum. Aí até que foi começando a piorar. Aí tinha dias Mas, que. Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Desse tratamento seu do câncer, nenhum médico te falou que poderia acontecer isso, não? Falou, só que eu não. Assim, eu não levei a sério. Eu nem, na verdade, eu não sei, assim, eu era leiga no assunto, assim, em relação à trombose. Na verdade, a gente sabe.
o que é uma doença, mas a gente não procura correr atrás de informação, assim. Acho que a gente só se aprofunda quando acontece com a gente, né? Ou com alguém Depois da próximo. bagaceira, né? Isso, exatamente. Faz parte. Então, eu sabia muito superficialmente a trombose. Acho que até tinha o pensamento ignorante mesmo. Trombose é coisa de velho. Até a velha Imagina. aqui. Então, A velha até eu, jovem. né? Isso. Fui a vítima da vez, né? Aí, assim, quando foi, acho que uns 2, 3 meses antecedentes, né? Minha perna muito inchada. E eu achando aquilo estranho. Todo dia. Aí, por último, eu não reparo meus cachorros, não. Ah, eu tô vendo esse É, tiozinho. Que bom que você gosta de animalzinho. nossa, meus bichos são meus filhos. Aí, uns 2, 3 meses, né, de antecedência, eu senti a perna inchada. E aquilo foi piorando, porque todo dia ela inchava. Aí, até que, por último, eu comecei a ter umas contrações, assim, na batata mesmo, né, na panturrilha. Eu começava a andar e ela começava a não responder. E se eu não tivesse algum local para mim me firmar, era capaz de eu cair. Aí eu fui achando estranho, estranho e tal. Aí um dia eu fui trabalhar, dia 29 de novembro de 2019. Fui trabalhar, trabalhei até umas 10 horas, 10 e meia da manhã. E aí, sentindo aquele inchaço e dores e a perna muito quente, né? Porque eu tive todos os sintomas. A mudança da temperatura, a cor da pele também que escureceu e principalmente o inchaço. Mas eu nunca imaginava na minha vida que seria uma trombose, né? Aí nesse dia, no dia 29, fui trabalhar, trabalhei até 10 e meia. Aí eu estava sentada e levantei para ir no andar de cima. Aí quando eu levantei, eu já senti uma coisa estranha, eu senti um peso. A impressão que eu tinha é que eu tinha colocado um saco de cimento e tinha amarrado uma corda na perna e eu estava puxando aquele saco de cimento. O peso era semelhante a algo parecido com esse saco de cimento. E eu achei estranho, fiquei preocupada. Aí subi, e aí quando eu retornei na sala, o peso, o inchaço, eu falei, não, tá muito estranho, eu nunca tinha sentido aquela sensação. Foi uma sensação muito diferente. E a gente conhece o corpo da gente, porque o corpo ele dá sinal, embora ele já Aham. estava me dando sinais há um tempo, né? E eu estava preocupada, mas ao mesmo tempo desleixada, né? Aí nesse dia, eu falei, não, eu vou ver o que é isso. Aí, graças a Deus, aqui eu faço tratamento num hospital muito bom, é um hospital maravilhoso. Eu não sei se tem aí onde você mora, mas aqui ele é a matriz, né? Que é o Sara Kubitschek. Então, eu faço Ah, ele tratamento é lá. famoso mesmo. Aqui Isso, eu não faço tem, não. tratamento. Eu acho que tem em Belo Horizonte, se não me engano. Não sei É, direito. aqui não tem, não, mas É, ele é super conhecido, é referência mesmo. isso, nossa, ele é maravilhoso. A equipe, excelente. Aí eu sentindo essas dores, aí eu me ausentei do trabalho e vim correndo para casa, né? Aí quando eu cheguei aqui, aí começou a dor muito forte, era uma dor que eu nunca tinha sentido também. E assim, eu corri, liguei para o hospital, aí meu irmão estava passando por aqui por perto, né? Nas redondezas, aí assim que eu liguei para o hospital, eles já pediram para mim ir para lá, e eu correndo fui, né? Fiquei só o tempo mesmo da espera, em que eles até pediram para mim tomar um analgésico para ver se a dor amenizava. E aí eu fui. E daqui da minha casa para o hospital não é tão pertinho, né? Mas foi tranquilo porque Aí não não tinha tem nada trânsito. perto, tá? Aí não tem nada perto. É verdade, aqui tudo é mais difícil, viu? Aí a gente chegou lá, eu saí daqui de casa, era já meio-dia e pouco, 1 hora, por aí. Aí eles só iriam começar a atender às 14, né? Eu sei que do percurso daqui da minha casa para o hospital, quando eu cheguei lá, em toda a minha vida, eu nunca tinha passado por uma experiência semelhante a essa. Eu cheguei lá sem conseguir andar, porque eu fiquei com a perna paralisada. E aí
durante o percurso daqui, Falando, você ainda, e eu preocupada. Oi? essa fase que você Falhou. está falando, você ainda estava em tratamento para o câncer? Não, não, não estava. Já Só em tinha encerrado? acompanhamento. Já tinha encerrado. Eu estava tranquila em Ah, casa, entendi. só acompanhamento. Aí, o dia que eu cheguei no hospital, eu não nem consegui sair do carro praticamente, meu irmão que me ajudou. Aí tive que entrar no hospital de cadeira de roda, porque eu não conseguia andar. Aí, ainda bem que lá, assim, é tudo muito eficiente, tudo muito rápido, né? E não demorou nem 10 minutos e eu fui atendida. Aí já me passaram morfina, que eu nunca tinha tomado, porque a dor estava tão forte que eu precisei de tomar a morfina. Tomei o remédio. Em seguida, eu já fui fazer aquele exame, o Doppler, né? Aí entrei na sala e aí comecei a fazer o exame. E aí eu achei estranho porque a médica estava demorando muito, a médica do exame. Aí ela chamou um outro médico e eu pensando, meu Deus, deve ser alguma coisa séria, porque quando chama outro médico é grave. Eu já, e na minha cabeça eu tinha muito medo, porque assim, eu falava, meu Deus, minha perna vai explodir, vou ter que amputar a perna. Minha preocupação era essa. Acho que eu nem tinha medo assim de morrer, sabe? Eu tinha medo de Eu amputar, também. eu já estava assim, trabalhando a minha mente. Falar, se tiver que amputar, tranquilo, não é o fim da vida. Conheço muitas pessoas amputadas que vivem normalmente e a vida vai continuar. Eu já comecei a trabalhar meu psicológico, né? Aí ela chamou um outro médico. Aí quando ele entrou na sala, aí ele confirmou lá para ela e ele saiu. Em seguida ela pegou o telefone e ligou lá para o andar onde eu costumava ficar, né? Quando eu ficava internada. Aí ele falou assim, ó, deu meu nome completo e falou, é positivo. Aí eu já regalei o olho e perguntei, positivo o quê? Meu Deus. Aí, positivo o quê, né? Eu fiquei preocupada. Até que ele falou, olha, você teve uma trombose, mas tem tratamento, aí já começaram a me rodear e já tentando já me consolar, né? E aí, na hora aí que deu um branco mesmo. Se eu já não sabia direito o que, que era trombose, nesse dia, então, aí que deu um branco total mesmo. Eu falei, meu Deus, e eu sem meu celular do lado, eu querendo pesquisar o que, que era trombose. Só que as coisas estavam todas, né, guardadas no armário, não tinha acesso a nada, só estava ali com o uniformezinho do hospital. E eu querendo saber o que, que era trombose. E minha mãe estava do lado de fora, porque ela estava me acompanhando o tempo todo. Aí quando eu saí, aí eu, mãe, me dá meu seu celular, o que for, porque o meu, na verdade, estava no armário mesmo. Aí eu peguei o dela para pesquisar. Aí uma das primeiras pesquisas que eu vi, aí já vi que era, que é já risco de morte, já fatal mesmo, se não cuidar, morre. Eu falei, meu Deus do céu, e aí já me chamaram para entrar lá para outra sala, aí eu já não podia ter mais acesso a celular, né? E preocupada, aí quando eu cheguei no andar, eles começaram a conversar comigo e falar que realmente a trombose ela é uma doença séria, mas tem tratamento. É uma doença que você tem que ter todo um cuidado e o tratamento era um pouco complicado, porque às vezes ele durava a vida toda ou não, né? E eu querendo saber qual era o tratamento, né? E eu fiquei 4 dias internada. E o hospital só me liberava mediante eu ter o anticoagulante, né? Que eu tomo até hoje. Eu tomo a enoxaparina até hoje, né? O comercializado Clexane, né? Que as pessoas não conhecem como enoxaparina, né? Só como Clexane. E eu Uhum. tomo essa Clexane até hoje, as 2 doses, que é de 12 em 12 horas. E vou ter que voltar agora no mês de janeiro. Eu tenho que ir no angiologista, porque os médicos lá do Sara estão achando que a minha dose está um pouco alta, né? Ele está falando que eu vou ter que ter uma dose profilática, né? Que é uma dose Aham. reduzida.
só uma Aham, injeção por dia, né? Porque eu tomo aham. as duas de 12 em 12, uma pela manhã e uma à noite. E você E assim, conseguiu a injeção pelo SUS? sim, graças a Deus, porque é uma Ai, que injeção muito bom. cara, né? Acho que só milionário ali para Não, sem manter, noção. ele é muito cara. Inclusive, eles até estavam questionando, né? Porque já queriam passar uma dose via oral e deixar a Clexane. Eu só não parei com ela por ter outras comorbidades e aí eu tomo muitos comprimidos e meu estômago não suporta. Eu falei, não, pô, deixa, eu pedi, né? Aí eles deixaram. Mas é realmente muito cansativo, porque a minha barriga fica toda inchada, fica cheia de caroço, cheia roxa, porque eu tomo na barriga. Eu acho que na barriga é o melhor lugar, é o lugar mais Eu tranquilo, entre também aspas, acho. né? Eu já experimentei na barriga, na coxa. Aqui nem pensar. Nossa, Nunca tomei aí, dói demais, né? talvez você possa experimentar, mas são as opções que nós temos, né? Barriga, coxa e aqui. Ah, tá, eu vou tentar experimentar. A princípio eu continuo na barriga, minha barriga tá toda roxa e cheia de caroço, forma uns Eu calombão, sei. sabe? Aí eu vou voltar agora em janeiro no angiologista, né, para poder ver se como é que vai ficar, se ele vai reduzir, se vai continuar como está. A última vez que eu fui, ele falou para continuar porque a minha perna continua inchada. O inchaço nunca cessou. É muito desagradável, ruim. Às vezes eu calço um sapato e aí fica um pé magrinho, não magrinho, né? Que eu não sou magra, mas um pé mais magro, né? Um pé magro e o outro gordo, né? Por causa do inchaço, né? Porque o inchaço, acho que é uma consequência que parece que não tem fim, né? Por E a mais que a meia, gente. como é que ficou no seu caso por causa do tumor? Então, ele me indicou uma meia. Eu usei, mas eu não, assim, eu não me adaptei muito, vou ser sincera. Porque elas apertam muito, né? E assim, para vestir, nossa, ela dá um trabalho para vestir. Não sei se você é Era qual assim, mas tamanho? eu não lembro de cor, que não tem Três de cabeça. quartos, sete É oitavos três, ou meia isso. Ah, calça? sim, o tamanho que você fala três. Sim, 3 quartos. Porque não Meia, é três toda. quartos, rei, eu vou puxar sua Ah, eu achei. orelha. Nossa, me incomodou tanto, mas eu uso. Quando ela tá muito inchada, aí eu uso, né? Porque eu sei que é pro meu bem, Doninha, né? Tem que usar, né? Eu vou comprar a sua, viu? É tá muito, bom? é importante, né? Tem que ter esse cuidado, essa manutenção, né? A gente tem que realmente se cuidar. E muitas pessoas assim não conhecem, não sabem o que é uma trombose, não tem, às vezes até tem conhecimento, mas é aquilo que eu falei a princípio. Tem o conhecimento, mas não aprofunda porque nunca aconteceu consigo, nunca aconteceu com ninguém próximo. Então, como eu sabia muito superficialmente, eu era muito leiga. E quando eu fiquei sabendo, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, sim, preocupada, como até hoje. Eu tenho medo, eu tenho, assim, as minhas preocupações. Na verdade, eu tenho até mais medo da trombose do que do tumor em si. Porque o tumor, ele está estabilizado, eu tenho um acompanhamento já desde 2006, e embora a trombose veio dele, né? Embora veio através dele. Mas eu me preocupo porque eu tenho receio de ter uma embolia, né? Eu conheço algumas pessoas que tiveram e não foi fácil, superaram, mas é difícil, né? É algo assim que a gente não está preparado, né? A verdade é que a gente está caminhando para evoluir com o tratamento e não regredir, né? E na É. minha família, foi o meu primeiro caso. Até então, Ah, ninguém teve. Na verdade, também ninguém nem sabia o que que era. Minha mãe aham. mesmo, tadinha. Quando eu tive, aí ela ouvia as conversas das amigas delas mais velhas e falava: ah, vai ter que amputar. Pronto. A gente já tava assim, todo mundo já tava. Eu tava a semana inteira
antes de ir para a consulta seguinte, né, até quando eles deram o resultado, passou um anticoagulante, aí eles falaram que a gente ia ter que fazer eu ia ter que fazer um novo tratamento. Aí marcou uma consulta para a semana seguinte. E eu já estava preparada que nessa semana seguinte eles iriam me dar a notícia de que ia ter que fazer uma amputação. Porque eu fiz todas as pesquisas e eu falei, meu Deus, na minha condição, que é por causa do tumor, que ele é inoperável, pronto. Eles vão querer amputar, porque não tem como tirar o tumor. Então, ele vai estar aqui, aí eu vou estar correndo o risco de ter um episódio a cada tanto tempo, sei lá. Então, eu ficava com esse receio, né? Então, aí quando eu fui para a semana seguinte na consulta, eu tive que fazer um outro tipo de quimioterapia para poder o tumor ele se estabilizar, ficar estacionado e não progredir, para poder não correr mais o risco de ter de novo um episódio, né? Porque ele falou para mim, olha, agora que você teve esse episódio, você está correndo um risco bem maior de ter um novo episódio, e aí você pode ter uma embolia, pode ter algo mais sério, mais grave. Então, a gente achou melhor tomar essa quimioterapia juntamente com o anticoagulante, que é o que eu estou tomando até hoje, e que provavelmente, no meu caso, é 99,9% certeza que é pro resto da vida. Só que assim, vai ser em uma dose profilática, né? Uhum. Agora, em janeiro, eu tô com a esperança de que ele reduza, ou que, sei lá, decide passar para o comprimido, né? Ele chegou a passar para mim o Xarelto, não sei se você ouviu falar Uhum. dele, conhece, Sim. mas eu não cheguei a usar, não. Continuei com a Clexane, porque eu já acostumei. Porque eu não tenho um efeito colateral que eu sinta, né? O efeito que eu tenho é só a questão do caroço na barriga, Da de ficar picadinha, né? roxo. Mas o organismo, assim, que se eu sinto, eu não sei nem quais são os sintomas, né? Ele fala que é arriscado, ele tá falando para mim que a questão de tomar o anticoagulante, como eu estou tomando, e que eu estou tomando numa dose elevada, ele falou que é um risco, né, em relação a sangramentos, né, Uhum. que a gente corre o risco. Ele até citou um exemplo para mim. E se acontecer algum acidente com você no meio da rua, por exemplo, lá, você for atropelado, né, e aconteceu alguma coisa, e você tiver um sangramento ali, você já pode ir a óbito, porque você pode perder um sangue, você vai ter um sangramento muito mais elevado pelo o efeito colateral do anticoagulante. Então, vamos ver como é que vai ser agora em janeiro, né? Essa é a minha Ó, esperança, que reduza. é. Ai, eu fui anotando aqui, porque vocês vão falando, eu vai vindo um monte de coisa na minha cabeça. Ah, tá. Tanto que é importante a gente trocar essas experiências, né? A primeira coisa que eu falo, né, entre os fatores de risco, né? Tumor, câncer é um Isso. fator de risco para trombose, né? Sim, Então, infelizmente, você está aqui, a prova viva, né, que pode acontecer. Da gente estar lá tratando, pelejando ou acompanhando, como foi no seu caso, né, o bendito tumor, porque por isso. mais que ele foi considerado benigno, mas olha aí a bagaceira, né? Pois é, já Então, sofri olha, muito. eu imagino, Rê. Então, assim, muito importante ter você aqui falando pra gente, para as pessoas entenderem, né? Olha, vamos ficar atentos, ter esse olharzinho especial. Porque olha o que você falou, eu acho que eu tenho mais medo da trombose do que do tumor. E geralmente, o que sensibiliza as pessoas no senso comum? Todo mundo sensibiliza com caso de câncer. Você já ouviu falar? Se uma pessoa Sim, fala que está com câncer, todo mundo já se sim, assusta, se sensibiliza, mas não entende que existem inúmeros outros fatores que são tão graves quanto, entendeu? é isso, exatamente. Então, muito importante. Eu não sei se você acompanhou, se você sabe um pouquinho da minha história, né?
Mas Sim, meu irmão, durante um tratamento para o câncer, ele teve trombose também, né? olha aí. Então, assim, o dele foi gravíssimo, né? Ele até já tá lá com Jesus, Ah, mas infelizmente ele lutou bravamente, mas ele teve em decorrência, né, da imobilidade, que ele ficou debilitado, né? Então, muito bom você poder compartilhar com a gente, porque isso a gente vai espalhando informações, né? Olha, isso. vamos cuidar direitinho. Então, muito obrigada. Outra coisa que eu anotei, Rê, é a questão da gente ter o medo de amputar, né? Eu também, minha filha. Nossa, mas Você teve esse medo? acho que eu desesperei. Meus amigos, familiares também, todo mundo pensa. Porque a Nossa, foi. gente é um baita susto, né? Sim, nossa, eu E, fiquei amedrontada. e a gente olha para a perna, a gente pensa, meu Deus, o que aconteceu? Realmente a gente pensa que o trem vai ter que ser amputado. Mas, por isso que é importante, existem casos de trombose que realmente ocorre a amputação. Mas aí é a trombose arterial, né? Aí ela é gravíssima e corre risco de amputar mesmo. No caso da trombose venosa, felizmente os riscos são baixos, né? Mas a Graças gente a não Deus. sabe, né? Na hora do susto, É. que a gente olha a perna ali, tá louco. Só Nossa, vem as era a primeira bagaceiras na coisa que eu cabeça. pensava. Eu ficava com esse medo, porque eu não tinha conhecimento, né? Então, para Uhum. mim, eu pensava o pior, que ia acontecer o pior. Mas graças a Deus, assim, não é Não, fácil mesmo. A gente está vendo aí a história desse cantor, né? Assim, é uma situação, é nessas horas aí é que a gente vê que, assim, é uma doença que tem tratamento, mas é uma doença perigosa. Você tem que exatamente. ficar atenta, tem que ficar alerta. Eu tenho medo, eu não vou mentir. Eu tenho medo, embora eu esteja me cuidando, mas eu tenho medo, sim, porque o A dia de amanhã a gente gente nunca convive. sabe, né? Uhum. O medo, a gente convive com essa luzinha, né? De medo, de Isso. insegurança. Outra coisa que eu lembrei, você falou da Clexane e do risco, né, de acontecer um acidente e você perder muito sangue ali, né? Quando tem dois produtinhos que eu fiz pensando nessa situação. Primeiro, ele é a picadinha do amor. Você já viu um dispositivo que a gente coloca assim para amenizar a dor da picadinha? Ele é em Não, não formato de conheço. coração, tá lá na loja, Produtos Mara. Ele coloca, não é o seu caso, você não tem medo de agulha, porque eu já tô tomando agulhada já tem muito tempo, 2 anos. né? Já Mas acostumei, já. ele tira, né? Ele sensibiliza a região ao redor e para as pessoas que têm fobia de agulha, aí inibe, sabe? Bem na hora da picadinha. Então, eu queria trazer essa informação, porque a live fica salva, quem estiver nos assistindo e assistir depois, saber que tem esse produtinho. Eu fiz questão de poder apresentar para vocês, porque eu sou psicóloga, eu sei o quanto que é difícil conviver com medo, tudo isso. E e outro produtinho que você deve saber, que ajuda também, tudo pensando em prevenção, é a pulseira alerta médico. Quando a Essa aqui gente. eu tenho. Ah! Tá vendo aí? Essa aqui eu ando com ela todo dia, porque se me acontece alguma coisa aí na rua, já Que estão cientes gracinha! que eu tenho sangue Então, fino, né? ô Rei, o tanto que isso é importante, porque imagina o desespero de um socorrista. Nós nunca desejamos o mal, mas a gente tem que ter esse pensamento de prevenção, não é verdade? Sim, Isso é com certeza. prevenção. A gente não pode achar que só acontece com o vizinho.
Não, de entendeu? forma alguma. Eu sempre, E a... olha, Ah, desde quando eu te descobri, né? Que aí eu vi os produtos, eu adquiri a minha pulseira. Falta a meia, né? gracinha. É, Outra eu coisa, sempre amo. Rê, que eu vou puxar sua orelha é a meia. Deixa eu te falar Verdade. a minha história. É, eu também tive muita dificuldade. Você mora em Distrito Federal, eu moro em Uberlândia. A gente não está muito longe, não. Inclusive, quando eu for em Brasília, eu vou avisar vocês, porque geralmente quando eu vou viajar, eu faço sempre conexão aí, sabe? Aí, quando Ai, eu que for ir de legal. Será novo, bem-vinda, viu? vou Uhum. convidar, eu vou falar para vocês o hotel que eu tô, para eu chamar todo mundo para a gente fazer um encontro aí, Ai, que legal. tá? Pode contar comigo. É, eu, no início, eu tive muita resistência com a meia. Eu acho que é a parte mais difícil de adesão, né? Porque ela comprime, ela precisa comprimir, é chata. Eu uso de alta compressão. Alta compressão. Qual que ele te passou? Acho que é meia compressão, não é alta, não. É Se não me média, né? engano. É Isso. média, desculpa. Geralmente é média, mas cada caso é um caso. E eu fico pensando, né? Tem dia, gente, que eu até choro de raiva de ter que colocar meia. Eu É confesso, difícil, né? a gente fica muito chateado. Porque não é legal, sabe? Não é. A gente tem que fazer força, aquela coisa. Eu odeio até sutiã, imagina a meia. Que fica te apertando, ela precisa apertar. Mas, né, a gente tem que colocar na nossa cabeça, né, isso a minha mãe, as pessoas próximas ajudou muito, né, a minha educação, né, desde criança. Minha mãe sempre falava assim, a gente não faz só aquilo que a gente quer e gosta, a gente faz o que é preciso. A minha educação, assim, ó, sempre foi muito nesse sentido. Então, É Rê, verdade. aí sabe o que eu faço? De segunda Hum. a sexta-feira eu uso a meia bonitinho, porque eu trabalho muito tempo em pé. Eu uso ruim, bom, chorando, chorando, eu uso essa bagaça. Meu caso já é o contrário, eu já trabalho muito tempo sentada. Mas Já fico. ajuda também, ajuda. E Precisa. aí, no caso, ficar sentada aí que incha mesmo, né? Aí é onde precisa Isso. Aí mais. o que tem que fazer? O acelerador imaginário. Você viu quando eu fiz essa postagem? Ou você não viu? É muita coisa, né? Aí a Eu gente faz sempre o vejo suas acelerador postagens. imaginário, que é mexer o pé para frente e para trás, mesmo sentado, tá? Uhum. E você trabalha em escritório, com mesa, tudo certinho? Como que é? Isso, é em escritório, mesa. E tem o Então, mas apoio de assim, eu pé? sempre levanto. Tem, mas às vezes não ajuda muito, não. Não. Mas tem o Então, apoio lá. então, aí você levanta e faz o acelerador imaginário, que é mexer o pé para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. E a meia ajuda sim, tá? Por que que ficar muito sentado? Porque a gente dobra aqui, a gente não dobra as pernas, a gente está comprimindo a circulação, tanto aqui na pelve quanto aqui no joelho. Então a gente tem que criar esses hábitos, né? Eu também, de manhã, eu trabalho em pé, depois, sentada, depois eu fico um pouco em pé, um pouco sentada. Então, faz isso, né? Tenta fazer assim, ó. A gente não trabalha porque gosta, a gente trabalha porque precisa. É verdade. Então, Com coloca certeza. a meia para ir trabalhar e final de semana você se dá uma folga, entendeu? Eu fui Entendi. mudando esse raciocínio meu para eu poder conseguir usar. Aí, como final de semana, às vezes a gente fica mais em casa, ou vai passear, não fica tanto tempo em pé, aí eu me permiti a não ficar com a meia, tá bom? Mas põe isso aí no seu coração, essa meta para 2022. Com certeza, preciso, né? É Isso. necessário, né?
Porque como você me disse, falou que o seu inchaço não diminuiu, né? O Não. meu é uma parte que não volta, mas para você ter mais qualidade de vida mesmo, não ficar sofrendo com esse inchaço, né? Porque é algo que incomoda, viu? A semana passada, inclusive, eu vou até ver isso com um angiologista, porque já tinha muitos anos que não me acontecia isso, né? Eu tive uma cãibra que eu pensei que era meu último dia. Gente, mas que dor! Não sei se você já teve cãibra. Meu Deus, que dor é É doido. aquela? E foi justamente na perna trombosada, né? Mas foi uma cãibra, assim, que eu levantei cambaleando, assim, sabe? No dia seguinte, para me conseguir me equilibrar, andar, eu falei, gente... Aí a gente sempre vai no Dr. Google, né? Então, aí eu vi lá, não sei se é verídico, mas eu me consultei lá no Google, né? Aí eu Aham. vi que, para quem teve trombose, na verdade, aquilo não se trata de uma cãibra, mas sim porque a veia está inflamada e é uma dor semelhante à cãibra. Mas aquilo ali foi uma pesquisa do Google, né? Eu não tive uma confirmação de um médico que entende, de um especialista, né? Mas é algo que eu já anotei para mim ver com ele, porque eu não quero ter aquela Isso. cãibra de novo. Não quero. Eu ia te Eu falar falei, isso. meu A gente tem que anotar essas coisas que acontecem entre uma consulta e outra, para a gente poder tirar a dúvida. Porque o Google não é ruim, ele é bom. Só que ele não sim, fala especificamente da Renata, ele não fala especificamente da Thalita. É só o médico que vai poder falar da sua situação, né? isso, exatamente. Aí eu já fiquei preocupada. Falei, não, mas não vou ficar preocupada, não, porque é uma informação geral, né? Não é algo realmente específico para mim. Mas aí eu anotei, agora em janeiro, quando eu retornar lá no angiologista, eu vou citar essa observação, porque foi uma dor bem desagradável, sabe? Eu estava dormindo, eu acordei com a dor. Então, assim, foi uma dor muito forte. Muito mesmo, bem na batata, assim, na panturrilha, assim. E eu, meu Deus do céu, acho que é segundos que parece que vai durar a vida inteira de dor, né? O povo fala que eu já teve um tempo atrás que eu tinha muitas câimbras, mas já fazia muitos anos que eu não tinha, né? E as pessoas costumam falar, as mulheres, né, que a pior dor é a dor do parto, né? Como eu não passei por isso, então eu voto na cãibra. E para mim, nossa, eu acho que é a pior dor. E eu falei, meu Deus, por que eu tive isso? Eu acordei assim, desesperada. É uma dor muito ruim, muito desagradável, forte demais. Ah, imagina, é Aí, muito ruim mesmo. É é, muito ruim. Ô, Reis, você quer contar mais alguma coisa da sua experiência? Deixar uma mensagem pra gente, porque o seu caso realmente é diferente. Você passou por um tumor, você lutou contra um tumor, sim, depois esse bendito tumor causou essa bendita trombose. sim. Queria você deixasse uma mensagem para nós, né? Porque esse momento é para a gente se ajudar, para a gente cuidar uma das outras. Sim, claro. Bom, a mensagem em primeiro lugar é cuide-se, né? A gente tem que se cuidar em primeiro lugar. É claro que a gente não sabe o dia de amanhã, mas algo que a gente tem ciência é que todo mundo está sujeito a ter uma trombose, todo mundo está sujeito, infelizmente, né? Tendo um fator de risco ou não, né? O vilão mesmo é o anticoncepcional. O meu caso não foi o anticoncepcional, mas quem eu vejo que toma anticoncepcional, eu não aconselho a tomar anticoncepcional, porque é uma bomba de hormônio. Tem tantos outros métodos, né, que são eficazes quanto o anticoncepcional em pílula, né? Então, é algo que eu não aconselho. E cuidar, né? Exercício, tomar água, cuidar da alimentação, embora eu não seja tão assim, mestre, sabe? Mas eu tento, assim, de vez em quando eu tento. Mas quando eu vejo Tá que eu estou bom! extrapolando, quando eu vejo que eu estou extrapolando demais na gordura,
no doce, não estou tomando água, eu sempre, né, me retrocedo e falo, não, preciso me cuidar. E eu acho que a mensagem é essa, é cuidar, né? Cuide-se, a gente precisa se cuidar, porque o nosso maior bem é a nossa saúde. Sem saúde você não faz nada, você não vive, é complicado. Saúde é tudo, entendeu? A gente tem que... É até questão mesmo da autoestima também. Quando a gente não tá legal de saúde, eu acho que nada fica bom, nada. Seu psicológico, seu emocional. A semana mesmo que eu tive a trombose, eu fiquei nessa, né, da amputação e tal. Então eu fiquei bem, assim, bem abatida. Não Mas foi fácil. Hoje eu já consigo, já me adaptei, né? Já até me acostumei. Barriga roxa para mim já é normal. Já é o meu novo, né? O meu novo normal. Que eu tenho que me adaptar e é algo que é para o meu bem, né? E eu preciso, então, ao máximo que eu posso, eu me cuido. Então, a mensagem é cuide-se, né? A gente precisa se cuidar. ai, que linda. Oh, muito obrigada, sabe? É a nossa última live do ano. A gente fecha com chave de ouro. Eu Obrigada. agradeço por Eu que te você agradeço. contar a história, né? Vocês me agradecem, mas vocês não sabem o bem que vocês fazem para mim, porque tanto que eu sentia sozinha, né? Aquela coisa, nossa senhora. Então, quando a Nossa, no gente, seu caso foi bem, a nossa época mesmo, é que não tinha, né, quando você teve, né? É que não não ouvia tinha, falar mesmo, né? Nossa, imagino como você se sentiu. Nossa, então eu fico muito contente de ter vocês aqui, né? Eu falo assim, ó, obrigada por ter chegado na minha vida de trombose e ter ficado. Então, para mim com é muito certeza. importante. Desejo um final de ano muito especial para você, tá? Obrigada. Com Para você muita também. alegria e muita saúde, tá? Amém. Para E todas nós. a live fica salva lá no YouTube. Assim que eu postar, eu te mando o link e aí você compartilha com todo mundo, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Feliz Natal e Ano Novo para você. 2022 aí carregado de realizações, tá? E que esse projeto aí se amplie e chega aí em muitos e muitos lugares, porque todo mundo Amém. precisa dessa informação, desse conteúdo, Amém. né? Bom, Amém, Rê. Ó, um beijão. Fica com Deus. beijo, Boa noite, fica com tá? Deus. Boa noite, tchau, Tchau. tchau.